Sou o chefe Renato Calef, especialista em gastronomia orgânica, funcional, saudável. E hoje o bate-papo nossa, é perfumado, no mínimo. É uma grande feitiçaria, será? Bom, estou aqui do lado da Milene. Milene, eu sei que você é especialista em óleos essenciais. Fala um pouco mais sobre você. Meu nome é Milene e eu tô estudando muito, aprendendo muito e, não sei, apaixonada pelo mundo dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles atuam no físico, no emocional e no espiritual. Então, tem uma energia envolvida, né? A gente começa a olhar e sentir as coisas de uma outra maneira. Então, há 20 anos atrás, quando minhas filhas nasceram, eu fiquei muito preocupada com a alimentação. Quando eu ia parar de dar o peito, como que ia ser essa alimentação das minhas filhas? Eu fiquei muito deslumbrada com isso. E eu comecei a ler, e 2 livros que me tocaram muito, de uma escritora que eu adoro, chama Sônia Hirsch, foi Nhame Nhame e Sem Açúcar com Afeto. Foi quando eu descobri e comecei a entender que tinham alimentos que intoxicavam e tinham alimentos que eram super poderosos. Eu tenho 2 filhas, uma de 23 anos e uma de 20. Jura? E desde esse momento eu comecei a... Eu fiz moda e trabalhei com decoração, trabalhei com festas, mas eu comecei a estudar muito sobre lifestyle, sobre alimentação, sobre rotinas diárias e tudo que envolvia e como que eu poderia entrar dentro desse mundo. E os óleos essenciais são uma ferramenta que ficam comigo. Então, por mais que eu vou numa terapeuta, ou por mais que eu vou fazer uma yoga, ou por mais que eu vou viajar e vou num lugar na Califórnia, ele fica comigo pro meu ritual. Então, eles começaram a me guiar. Eles me trouxeram como se fosse de novo, me conectaram com a natureza. Então, eles me trouxeram essa coisa do ciclo circadiano, né? Então, hoje em dia eu percebo que as pessoas estão muito assim. De manhã elas tomam um café para se energizar e de noite elas começam a tomar um vinho para se acalmar. Sem grandes pode, não pode, Sem sim, julgamento, não, né? sem julgamentos, né? Muita gente fala, nossa, você é radical. Eu não gosto dessa palavra, é o que eu acredito, não é radical. Mas eu comecei a entender que, assim, hoje eu preciso de uma coisa, ontem talvez eu precisei de outra, amanhã eu vou precisar de outra. O que eu preciso é parar e perguntar como eu tô me sentindo, e fazer as coisas com uma intenção, entender o que eu quero. Então, agora eu vou me conectar, então eu preciso... É um alerta, não sei como falar, é uma ferramenta que me ajuda a me conectar. E eu vou muito para a Califórnia, meu marido é um empresário, mas ele é surfista, então a gente tem esse lifestyle bem forte, assim, da Califórnia. Eu já vivia dessa maneira aqui. Mas a cidade é muito difícil você entrar dentro desse lifestyle, né? Como você come, não é todo mundo que sabe o que é um inhame. Sim. Eu fui descobrir o que era um inhame, eu acho que eu já comia, mas foi aos 20 anos de idade, quando eu fui pesquisar sobre essa... Superfood, superalimentos. que eu entendi o que era inhame. Hoje eu faço pão de queijo sem queijo, porque eu sou vegana, com inhame. Então, e aí eu comecei a descobrir também que esses pequenos atos, né, esses small acts, é que vai trazendo para a tua vida essa rotina, e eles entram e ficam. Que se você faz... Eu cortei o glúten, eu fiz várias coisas assim, mas tudo começou também porque eu fui entendendo que alguma coisa acontecia em mim. Então, eu descobri que eu era intolerante quando minhas filhas nasceram. Então, há 20 anos atrás, eu sabia que alguma coisa não estava certa. E ainda não tinha esses exames, ainda não tinha essas coisas modernas que tinham agora. Mas eu comecei a perceber que quando eu retirava, e aí eu percebi que, assim, o glúten não é tão bom para mim,
E alguns alimentos, como o leite e o açúcar, também não são bons para mim. Como alguns pensamentos também não são bons. Claro, como quando eu fico muito pirada que essas coisas não são boas para mim, isso realmente não me faz bem. Mas quando você começa a fazer algumas restrições, depois quando você introduz, você entende um pouco o que está acontecendo, né? Só eu sei isso. Então, hoje, se você me perguntar assim, nossa, mas é a alimentação, é a yoga, os óleos essenciais, é o teu ritual, é o teu sono, é tudo, porque não precisa ser uma piração, mas se você cuidar um pouquinho dessas coisas, se você entender um pouquinho melhor, se você fizer entrar na tua rotina. Então, por exemplo, eu tenho um óleo essencial que vai comigo na bolsa. Eu tenho um óleo essencial que fica aqui, na pia, porque é de manhã quando eu tomo um café ou quando eu tomo um chá, é nele que entra. Então, eu vou espalhando por onde eu vou indo para fazer ficar mais fácil. Então, antes de fazer uma atividade física, eu uso um óleo. E aí, à noite, eu começo assim, antes da gente começar aqui o nosso papo, a gente colocou um difusor para funcionar. É um difusor que está trazendo uma atenção, mas tem coisas que se a gente não repetir todo dia, elas não entram. Uhum. Então, eu sinto que quando as pessoas falam, mas você é radical? Não é ser radical, é fazer o que eu gosto. Eu como eu faço um pão de queijo de inhame e como, e na minha casa as minhas filhas comem, os amigos vêm e todo mundo pergunta, é a mesma pergunta sempre. Mas não tem queijo? Mas é de inhame? O que é inhame? Então é engraçado isso, que pra gente que trabalha com isso faz sentido porque tá na nossa rotina. E aí eu comecei a perceber isso, que picar as pessoas, levar essas informações, e principalmente por eu não ser dessa área. E aí os óleos essenciais me abriram uma coisa e me trouxeram essa coisa de uma cura, assim, muito interessante, porque quando você para e se olha e você começa a querer ajudar os outros, você está curando os outros porque você está também se curando, né? Uhum. Então é muito interessante. Eu comecei a levar para os meus pais, comecei a levar para amigos, comecei a ver que as pessoas querem. E se eu vou com a minha maleta de óleos, eu estou num restaurante, eu começo a ver, as pessoas começam a ficar em volta. É uma energia que tem ali, porque os óleos essenciais, eles são a energia das plantas, das cascas. Então é a natureza. E essa empresa que veio para o Brasil faz 2 anos, que é uma coisa muito nova ainda no mundo. É uma empresa que já tem 12 anos, eles são de Utah, chama doTERRA. Eles fazem um trabalho de co-impacto pelo mundo. Então, eles resolvem buscar o óleo aonde é o melhor lugar para aquele óleo... Nós estamos falando de terroir. Exatamente. Então, por exemplo, a copaíba, que é um óleo maravilhoso, é um óleo brasileiro. Da onde ele vem? Da Amazônia. O gengibre, da onde ele vem? De Madagascar. O tea tree, que é a melaleuca, vem da Austrália. E eles gostam muito também de ir em lugares e empoderar aquelas pessoas, porque eles tiraram os atravessadores. Então, eles vão em fazendas e eles empoderam aquelas pessoas. E aquelas pessoas começam através de fornecer os óleos para a doTERRA, e tem todo um certificado de pureza, a conseguir trazer escolas, a mulheres. Então, por exemplo, a doTERRA foi em alguns lugares e falou: a única coisa que a gente gostaria é que as meninas estudassem, porque eles perceberam que ali as meninas não estudavam. O que eles fazem também, tem um óleo que eu adoro, chama Wintergreen. É um óleo que está dentro do Deep Blue, que é um blend bem famoso da doTERRA para dores do corpo e dores da alma. Esse Wintergreen são mulheres que acordam antes dos homens e antes das crianças, e elas sobem uma montanha no Nepal, e elas trazem uma folhinha verde pequenininha que ela é para dor. A maioria das pessoas que estão com a dor no físico, essa dor começou no emocional em algum lugar. E eu tive uma dor no quadril por conta de esporte, tudo. E eu me conectei muito com esse óleo. E quando eu entendi a história dessas mulheres, então quando eu estou usando o Wintergreen, eu estou conectada com aquelas mulheres que fazem esse trabalho de empoderamento e que
e que tem essa vontade, sabe? De... Elas não se importam de acordar antes e fazer o trabalho delas para trazer, sabe? Então, é muito legal essa coisa de... Quando eu tô usando um olhinho da doTERRA, eu sei que eu tô ajudando outras pessoas no mundo. Uhum. Então, eu acho que eu tô fazendo parte de um projeto maior, né? E a gente aqui no Brasil tá pingando doTERRA e espalhando doTERRA. É algo novo, Renato. Você, como chefe, querer entender e usar isso na alimentação é uma coisa super inovadora. Assim, foi muito legal você me abrir essa porta. E a gente está aqui, a gente está testando receitas, a gente está entendendo. Tem óleos que são tão fortes, né? Que a gente tem que colocar com um palito, Nossa, assim. o tomilho, por exemplo. Tomilho. Eu vou te contar uma coisa. Uma vez eu passei o tomilho assim e eu achei que estava me queimando. Então, assim, o que tem aqui, agora a gente fez um ritual, né? Você viu que eu não precisei pingar uma gota em ninguém. Então, para a gente criar uma consciência, os óleos essenciais têm uma coisa que menos é mais. Eu não preciso tomar nem passar na minha pele. Eu posso só sentir o cheiro. Você pode só sentir. Então, a aromaterapia o que eu, assim, eu tô imersa, estudando, me graduando e entendendo que a gente pode se beneficiar das 3 maneiras de uso. Tópico, sempre com óleo carreador, como você perguntou, do gergelim, tem óleo de coco, óleo de abacate, tem vários óleos para carrear, né, que eles vão levar. Ou e tem vários lugares que você passa, né? Então, por exemplo, passar ele aqui em cima do peito e perguntar como que eu tô me sentindo. Aqui ele tem uma ligação, né, com todo o sistema límbico. Inalar com as mãos em concha. Passar na nuca também. A nuca é um lugar bem do emocional. Agora, passar na sola do pé. Na sola do pé é um lugar que ele sobe mais rápido e entra, mas também ele vai embora mais rápido. O lugar onde ele fica mais tempo é no difusor. Então, no difusor, ele demora mais tempo para atuar, mas ele fica mais. Então, quando você está fazendo aromaterapia, você está usando das 3 maneiras. Se precisa, você vai ingerir. Se não precisa, você não vai ingerir. Você pode usar só no difusor, ou você pode usar só tópico. Então, a Ayurveda, a medicina ayurvédica, usa muito... Há 5.000 anos, os óleos. Os óleos têm histórias, assim... Cleópatra... Tem estudos, né, que mostram os óleos. As mulheres usavam parteiras, ajudavam muito nos partos. Clary sage, lavanda, gerânio, óleos bem femininos. Agora, as doulas, né, que tá voltando essa coisa de doulas para o parto, estão usando bastante. Tem como conservar também o alimento, né, através do óleo essencial. Tem alguns óleos que podem, por exemplo, tirar o conservante e colocar numa preparação para aumentar a durabilidade? Porque assim, eu já estudei algumas coisas, porque o óleo de salsão é bom para isso, né? Mas assim, podemos ir por esse lado também. Sim, o óleo de salsão é incrível, incrível. Nem sei te dizer se a gente já tem ele aqui no Brasil. Acho que eu tenho ele aqui, mas a gente ainda não trouxe. A doTERRA está trazendo aos poucos. E, assim, é só interessante a gente falar porque o que a doTERRA tem de diferente essa empresa? Eles criaram um certificado de pureza, que chama CPTG. Então, eles estão liberados para ingestão. Isso é muito novo no Brasil. Qualquer um? Não, alguns. São sobre esses que a gente vai falar. No Brasil, eles estão na legislação como flavor, aromatizantes, é isso? Essa é a palavra? Sim. Então, eles são... É um aroma, tá? Então, a gente vai... Por exemplo, vou fazer uma receita, uma tahine. Em vez de usar... eu uso o limão e pingo 1 gota de limão siciliano e 1 gota de rosemary, alecrim. O que acontece é que vira uma potência. Porque, primeiro que quando a gente espreme o limão, a gente está espremendo o de dentro. Quando a gente põe 1 gota de óleo essencial, é da casca. Então, explode o aroma e explode o sabor. E aí, você vai me falar assim, mas para uma receita, é 1 gota.
você colocar uma gota em um teco, estragou a receita. Verdade. Tá? Então, assim, a gente vai ter que aprender. Então, um bolo, por exemplo, você usar uma gota de laranja, ou um bolo você usar uma gota de lavanda. Você vai tomar um chá, eu adoro tomar em água com... Eu sempre tomei muito chá. Então, os óleos essenciais, para a gente comparar um pouco, eles são de 50 a 70 vezes mais potentes que as ervas. Então, outro dia, fui tomar um chá, caíram 2 gotas de lemongrass. Lemongrass é capim-limão. Uhum. Não dá para tomar. Fica muito forte. Então, uma gota é forte, mas ainda dá para tomar. Se botar 2 gotas, não dá para tomar. Então, a gente tem que aprender a manejar eles também, por conta disso, porque menos é mais. Então, tem um respeito com os óleos, como a gente tem um respeito com a natureza. Então, a copaíba são 4 espécies. Por quê? Primeiro, para não haver o desmatamento. Segundo, para ter a quantidade ideal de canabinoides, para você ter essa sensação de tranquilidade. Então, eles estão comparando muito a copaíba com o CBD. Olha que incrível. Então, por exemplo, eu adoro pingar 2 gotas de copaíba embaixo da minha língua. Puro. Eu tenho relatos de pessoas que estão em tratamento de doenças e que pararam os olhos para parar 30 dias, que voltaram as dores, então ela voltou. Então, a copaíba é um anti-inflamatório. Bom para dor de garganta, eu usei muito no inverno. Para dor de garganta, eu gosto muito também para dor de garganta de melaleuca. Uhum. Melaleuca é o tea tree. Então, e isso, você passa tópico ou você fez ingestão? Eu colocava na garganta mesmo. Na A garganta. dor de garganta é tão grande que era para descer e limpar tudo. Então, há um tempo atrás, essa é a polêmica da ingestão. Há um tempo atrás, tem nomes que são, assim, sumidades e eles falavam que não podia tomar. Uhum. Porque existem 2 escolas. Tem a escola inglesa e a escola francesa. É um pouco essa coisa... No Brasil, a gente tem agrotóxicos que estão liberados e que no mundo inteiro já estão proibidos. Então, tem muitas marcas e muita coisa boa que eu sempre usei antes de trazer esses óleos de fora. Não quero dizer, não, essa marca é de fora, então é por isso. Mas, assim, existe A doTERRA fez uma coisa que me fascina, que, assim, eles conseguiram colocar a tecnologia com a natureza, sabe? Isso me enlouquece um pouco. Eu acho muito legal essa mistura. Então, eles preservaram uma coisa e avançaram muito em outra. Então, os óleos são destilados, os processos, às vezes, é aquele processo de destilamento que eles pisam em cima, sabe? Um pouco de vinho, né? Uhum. O vinho é um pouco assim, com as uvas, né? E às vezes, precisa de muito da natureza para fazer um potinho. Sim. Por exemplo, o Rose. É um óleo que a gente ainda não tem aqui no Brasil, é um óleo super caro, porque precisa de 10 mil pétalas. Uau. Então, é um óleo assim... É um óleo que te... Nem sei direito te dizer qual a palavra. É um óleo de amor. Você tem uma experiência amorosa, é um óleo enlouquecedor. Bom, Milena, a gente está falando de tanta energia, você acabou de finalizar com a palavra amor. Bom, a gente está falando de energia quântica, é isso mesmo? A gente fala... Tudo que é amor, tudo que é energia... É energia. É vibração. É vibração. Então, os óleos essenciais, eles são vibracionais, porque é energia. E a gente sente. Eles têm uma energia. Por exemplo, a gente tem alguns protocolos de limpeza. Então, às vezes, alguém chega para mim e fala assim, nossa, não estou dormindo, você me ajuda com um olhinho? Uma criança, por exemplo. Aí eu vou lá e dou, minha mãe me liga e me fala, nossa, mas a criança não está dormindo. Aí eu vou e faço um protocolo de limpeza com lemongrass, tea tree e entro com olíbano, aí a criança começa a dormir. Então, tem limpezas energéticas, né? Uhum. O que a gente está vivendo hoje, por exemplo, é difícil essa limpeza. Então, eu, por exemplo,
eu sou muito sensível. Às vezes, quando eu vou num lugar, eu carrego coisas que não são minhas. Claro. Então, às vezes, passar uma gota de melaleuca. Então, às vezes, criar alguns hábitos, algumas rotinas, né? O umbigo é um lugar que as pessoas usam muito também. Agora, sem exageros, sem... Não sei. Realmente, para entrar na rotina, para fazer sentido, tem que ir entrando aos poucos, sabe? Claro. Esses dias eu estava contando para alguém quando que eu comecei de novo, por isso que eu falei dessa história dos 25 anos, né? Quase das minhas filhas. Eu olhei e falei, uau, gente, é muito tempo, né? É muito tempo. Então, assim, na minha casa tinha Coca-Cola, na minha casa tinham coisas que hoje não tem e passam longe. Mas eu já me vi no supermercado indo fazer uma festa e pondo a Coca-Cola no carrinho e falando, não, mas eu não posso comprar Coca-Cola e tirar a Coca-Cola. Mas peraí, a outra pessoa não tem nada a ver com isso, eu não tomo. E se ela quiser tomar, aí põe a Coca-Cola de novo. Não, mas eu não posso comprar, aí tira a Coca-Cola. Eu já me vi muitas vezes fazendo isso. E eu tomei algumas decisões que, para mim, fazem sentido. Agora, eu tô aqui com um livrinho do meu lado, que eu chamo que agora é a Bíblia dos Óleos Essenciais, você me presenteou. E eu fico muito assim, né? Eu posso já posso chegar num óleo essencial específico, ou eu posso chegar numa dor, ou num problema, ou num órgão, e ser direcionado a um óleo essencial, tá? E é assim um pouco que eu tenho feito, né? Ao mesmo tempo, quando eu penso num prato de comida, vamos para a prática, né? Eu penso num prato de comida e penso qual óleo essencial combinaria. Aí eu vou estudar, vou ver os poderes deles, né? Para aplicar isso. Então, por exemplo, eu fiz um purê de abóbora finalizado com suco de tangerina. E aí eu coloquei uma gota de tangerina e coloquei uma gota do manjericão, porque essa combinação é bem interessante. Eu tenho um prato, uma sopa que é mais ou menos essa combinação, e quis transformar no purê. Servi com um peixinho ou com um tofu, ficou uma delícia. Outro dia eu fiz uma massinha com molho de tomate orgânico, tranquilo, e coloquei uma gota do basil, né, também. Outro dia, eu faço muito isso em casa, eu adoro pratos tailandeses, e faço um caldo com leite de coco, né, e coloco, para finalizar, uma gota do lemongrass. Acho que fica incrível, é maravilhoso, né? E nem faço mais a infusão do capim-limão, eu já uso o óleo essencial. E aí a minha pergunta eu estou no caminho certo? Eu tenho algo proibitivo? Ou, por exemplo, eu posso ferver essa receita com óleo essencial ou congelar esse alimento que eu coloquei óleo essencial? Conta um pouco para mim. Então, eu acho assim, os óleos essenciais fazem uma coisa muito legal, que é te trazer essa intuição. Então, aguçar essa intuição e você tá indo nessa intuição, que já é cocriando, que já é fazendo isso que você já faz com tanto amor, isso eu já acho que é incrível. Então, não sei, não sinto mais que nada para mim tem certo ou errado, né? Mais favorável ou não. Acho que você está num caminho super legal. Claro que eu estudo para saber se pode ser colocado, se você pode ingerir, né? Esses óleos todos que você tem são óleos que estão liberados no Brasil para ingestão, então acho que isso também é uma coisa bem importante a gente falar. Os aromaterapeutas, às vezes, eu sinto que eles estão um pouco, assim... Algo muito novo, né? Não é que é algo muito novo. É como se a gente tivesse pegando um estudo que estava proibido... Não proibido, mas assim, fechado para um seleto grupo e a gente abriu, né? Como se eu estivesse te trazendo uma coisa que antes só uma pessoa que era a aromaterapeuta poderia fazer, né? Sem desmerecer, muito pelo contrário. A gente, na equipe, tem um monte de terapeutas e cada um traz, soma com esses aprendizados e eu acho que, mas abrir isso para a pessoa estar na sua casa e poder usar faz muito sentido. Os óleos, quando eles não... O certo é você finalizar a receita e não esquentar ele. Quando você esquenta o óleo, ele perde um pouco da propriedade. Mas aqui, na alimentação, a gente está usando ele de uma maneira correta, porque você está usando ou um molho, numa finalização. Então, só o esquentar ele, o deixar ferver ele, eu acho que
No caso, então, de uma finalização, eu preciso diluir ele bem, porque às vezes uma gota na finalização vai ser muito, porque é um prato pequeno, uma porção pequena, Sim, né? eu já quero experimentar o que você tá fazendo Eu também. Tô louca pra preciso. experimentar. Você tem um dosador que vai uma pequena quantidade, eu preciso desse dosador, né? Às vezes um palito de dente, né, para você É, colocar numa eu pequena vou te dar porção. um pequenininho, eu acho até que eu trouxe. Tá, Que você bate assim na bundinha dele e sai 1/4 de gota. tá. Mas Se eu você preciso. bater 2 vezes, sai meia gota. Se você bater 3 vezes. Porque o que vai começar a acontecer, pelo menos assim, na minha casa, o que está acontecendo, eu vou fazendo nos testes, Sim. né? Tá. E tem muitos óleos, por exemplo, tem muitas vezes que eu coloquei na mesa e as pessoas falaram: nossa, é engraçado isso. Porque essa energia vem junto, é o que a gente estava falando de. Eu tô imaginando já, então, assim, eu abusar mais de romos, de molhos para saladas, azeites, para você poder finalizar a receita, né? Sim, num suco também, num shot. Então, eu, por exemplo, eu tomo shots antioxidantes, eu uso um pouco em cápsulas, cápsulas O Limanjô, quando antioxidantes. abriu agora, né, nesse novo normal que foi liberado, abertura de restaurantes, a gente resolveu servir de mimo um shot imunizante para o nosso cliente, que a gente fala que é o nosso abraço, né, o nosso amor em forma de shot imunizante. É um shot, um chá de hibisco, que tem cardamomo, que tem hortelã, que tem gengibre, e eu finalizo ele, quando a gente coloca na térmica para servir no dia, um óleo essencial. Cada dia eu olho para minha caixinha e vejo qual que eu vou usar, vou pesquisar Que e legal. pingo. Mas eu gosto muito de colocar, pergunto para vocês se tem a ver, o de laranja de tangerina, porque me soa felicidade, um sorriso Sim, aberto, sim, uma calma. É sim, verdade? sim. Eu tenho um hábito de abrir o limão e cheirar e convidar a alegria para entrar. Porque a alegria a gente precisa convidar para entrar. Que lindo. É verdade. É, a gente tem que abrir a porta. Eu gosto de abrir a porta. Bom, tem dois óleos que eu gosto muito, queria que você comentasse. Um é que, assim, quando eu quero falar um pouco do óleo essencial, eu cito esse, né? Além desse da alegria, que é o olíbano. Queria que você contasse porque eu acho tão sagrado, não sei se essa é a Sim, palavra sim, certa, né? Inclusive, a sim, gente acabou de fazer um ritual do olíbano, sim. né? Conta pra gente o que significa o óleo essencial olíbano. Tem outro nome também. Sim, o Líbano e tem um outro nome que é frankincense, é um óleo sagrado, é um óleo bíblico. E o olíbano, ele é um óleo que ele fala da verdade, da sua verdade com você mesmo, da sua verdade com o divino. Então, é um óleo forte, porque ele traz as verdades também. Então, esses óleos, eles vêm mexendo, às vezes cutucando, não é à toa que a gente, né, aromaterapia, é uma É um bom terapia. óleo para detox. Mas Posso usar na comida o olíbano? não usaria ele na comida, engraçado. Não sei te dizer se Tem que ser pode uma ou outra não, mas conexão. eu sinto ele. Adiantaria eu colocar o líbano com uma pessoa que não tem noção para que serve o líbano? Se ela não tiver essa conexão, essa intenção? Então, eu sinto que a gente precisa começar na aromaterapia por um lugar, sabe? O limão, que é esse detox, a lavanda, que é essa calma, o hortelã-pimenta, o lemongrass, eu acho que é um caminho de começo, sabe? Eu acho que a gente precisa começar com eles para ir trazendo outros óleos, sabe? Eu sinto isso. Esses dias eu tive uma experiência muito legal. Os óleos essenciais também eu sinto que eles falam muito com a gente sobre as crenças limitantes, né? Então, vira e mexe, você escuta aquelas pessoas que falam assim: ah, isso não adianta pra nada, não quero. A pessoa tá totalmente fechada. E eu sinto que os olhos, eles entram muito nessas pessoas que estão bem abertas. A pessoa fecha o olho, ela já. Então, a pessoa, ela já tá mais aberta. Eles trabalham bastante essas crenças limitantes também. Eles vão te abrindo um pouco, sabe? Eles vão te trazendo um pouco, né? Se abre para isso, né? Você não sente um pouco isso até com a alimentação saudável? Sim. É que agora tá mais em voga, as pessoas estão falando um pouco disso, mas eu sinto um pouco esses preconceitos. Ah, sem dúvida. Bastante. E, bom, então assim, eu acho muito interessante. Esse olíbano realmente ele é sagrado até na forma que você explica, que você, né, toca nele. É muito louco. Ele é um óleo assim, tem rituais e ele tá em santuários. Tem gente que usa o olíbano só nesses lugares.
A doTERRA faz um preparo e tem toda uma extração, tem todo um trabalho de co-impacto no mundo para não acontecer isso, mas eu sinto assim que, mesmo que eu sei que eu tenho ele, eu respeito eles, como os alimentos também, Claro, sabe? claro. Para o desperdício. Eu acho que todo esse nosso pensamento, ele fala, né? A gente está cuidando do alimento, está cuidando do meio ambiente, está cuidando dos bichos, a gente está falando um pouco, é tudo. Você começa com uma linha, mas ela vai puxando tudo. Agora, eu tenho minha caixinha de óleos essenciais, tá aqui, ela anda comigo muitas vezes, tá pro restaurante, vem, fica em casa, eu sinto o dia que ela tem que ir, eu sinto que ela tem. Um dia eu só pego uma e carrego no bolso. Agora, tem um que não fica aqui, que fica no meu quarto, no meu banheiro, que é o Ylang Ylang. Ah, é. Explica o que é o óleo essencial Ylang Ylang. Ylang Ylang é uma flor, é aquela flor quando a gente chega no Havaí, sabe? E eles colocam aquela. Sei. Então, Ylang Ylang é um óleo afrodisíaco. Ele é um óleo muito especial. E ele é um óleo também que trabalha coisas profundas, assim. Tem protocolos de limpezas de tristeza que às vezes você usa o Ylang Ylang. Eu uso o Ylang Ylang no cabelo. Eu sinto que fico tipo um difusor, assim, eu e o Ylang Posso usar na Ylang. barba? Pode usar na barba. E a gente teve uma época que a gente começou a explicar para as mulheres que o óleo era para libido e acabou o Ylang Ylang na doTERRA. Acho que foi o primeiro óleo que eu comprei, seu. E é muito legal isso, porque eu acho que é engraçado, né? Teve uma época que eu falava assim, eu não quero falar algumas coisas sobre os óleos essenciais. O quê? Sei lá, que tem uns óleos que aceleram o metabolismo, que emagrecem. Eu não quero que as pessoas venham me procurar para isso. Depois eu fiquei pensando, tem algumas pessoas que têm essas crenças limitantes. Se for para entrar por ali. Qual é o óleo essencial que emagrece? Conta pra gente agora. Então, tem um óleo essencial que chama Smart Sassy no Brasil. Nos Estados Unidos ele chama Slim Sassy. Ele é um óleo que tem gengibre, ele tem canela. Termogênico. Ele é termogênico, exatamente. E ele é uma delícia de usar na água, de tomar em shots. E quando você associa ele com grapefruit, ele faz essa... Porque, inclusive, tem suplementos de grapefruit, de Sim, romã, para ajudar a sim. eliminar o peso. Grapefruit, ele é um óleo que honra o corpo. Então, muitas pessoas que têm essa visão distorcida, assim, elas começam a... Existe óleo de lixia? Acho que teria o mesmo poder, porque a lixia é ótimo para você perder a gordura abdominal. Que legal. Existe? Não sei, acho que Vamos não. pesquisar. Vamos pesquisar. Vai acabar já. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. E engraçado, sabe? Tem uma coisa também interessante. Nos Estados Unidos, eu comecei a perceber que tem muita coisa nossa, brasileira, que eles dão valor lá que a gente não dá aqui. Olha. Por exemplo, camu camu. Nossa, tem óleo essencial de camu camu? Não, eu amo camu camu. Mas a gente vai no supermercado... A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é isso. Não, e nem- ninguém encontra. É. Eu tomo camu camu todos os dias no meu suco. E onde você compra? Então, Agora vem da Amazônia, tem Vem a flor da de jambu, Amazônia. vem num pacotinho. então, eu trago do Whole Foods. Olha só. Mas ele Então, é agora eu vou te brasileiro. dar, tem agora do Brasil, tá? Tem do Brasil? Tem. Não, é do Brasil. É do Brasil O- e tem uma empresa que traz Que de lá pra cá. legal. Então, é uma vitamina C, Sim. é um antioxidante poderosíssimo, potentíssimo. Então, a gente tem uma outra coisa super bacana que chama Yarrow Pom, que é a semente da romã. Que a romã também Sim, é bem potente. sim. Nossa, tanta coisa bacana, né, pra gente ainda desbravar. Eu acho que você podia se especializar em medicina ayurvédica, porque cada óleo essencial poderia equilibrar o dosha. Eu já faço Ou- aula disso com uma pessoa que trabalha comigo. E Você pode eu usar ele como antídoto. Exatamente. Eu tô apaixonada por isso, comecei a estudar sobre isso. E no meu grupo, a gente tem uma pessoa que é especializada da Ayurveda. Então, você tem alguns óleos que são mais favoráveis para cada dosha. Então, assim, basicamente, vata, que é o ar, a gente precisa dos aterradores, né? Pita, que é o fogo, precisa dos refrescantes, né? Então, a gente poderia usar o spearmint, que é a menta, ou o peppermint.
Ou o Forgive, porque quem é de fogo é muito exigente, então às vezes fica exigente com o próximo e consigo mesmo. Então tem um óleo da doTERRA que é Forgive. Então as pessoas de Pitta que começam a usar Forgive, assim, eu gosto de usar aqui na parte da coluna, elas começam a ficar um pouco mais flexíveis com elas mesmas, sabe? Tá. E Kapha, por exemplo, tem um óleo que é On Guard. Eu acho que é um óleo bem para Kapha. É um óleo, é uma canela, porque é bem aquilo que você falou, né? Os Kaphas, eles às vezes precisam de acelerar, né? Então, pensa na canela. Quando a gente põe essa canela, não é um termogênico? Sem dúvida. Então, eu acho que para Kapha, ginger, canela... E aí tem os desequilíbrios, né? E você entender o que cada um precisa, mais, menos. Maravilha. Você tá curtindo isso, né? Eu tô estudando cada dia mais para entender. Também. Eu também estou estudando. E você vai no terapeuta, ele te dá tudo mastigadinho, mas eu não. Eu quero estudar, eu quero entender tudo isso. Eu sou assim também, E tem um podcast, inclusive, muito bacana, que é o Ayurvedic. Tenho estudado lá todo dia. Que legal. Você vai adorar. Eu quero. E aí a questão é o seguinte, eu acabei de trazer um elemento novo que você já está estudando, vanguardíssima, né? Qual é o futuro em relação aos óleos essenciais? Então, eu acho que assim, a ideia da gente ter um carrinho da doTERRA ativo, que todo mês você sabe que você tem uma coisa que vai chegar. Ah, esse mês eu vou comprar Purify. Purify, em vez de comprar produtos para limpar o chão, eu vou usar a Purify. Ah, esse mês eu quero usar na minha roupa, então eu vou usar On Guard na minha roupa. Ah, eu quero fazer os meus cosméticos. Ah, eu quero usar... Então, eu estava vendo, tem um biólogo que está na nossa equipe, falou que o Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos cosméticos do mundo. E que já tem estudos falando muito que está comprovado que tem muitas toxinas dentro desses cosméticos. Então, a ideia de você ter um carrinho que te entregam essas coisas que você precisa e você vai adaptando. Mas eu teria que fazer o meu sabão, a minha produto de limpeza? Então, a doTERRA está criando algumas coisas que já são prontas. Então, você tem os óleos essenciais puros e você já tem os blends. E eles já estão... É uma empresa que já está se preocupando com isso. Nos Estados Unidos tem galão de On Guard para lavar roupa, galão de On Guard para lavar a mão. A gente ainda não tem, mas isso está chegando, que é o futuro, que eu acho que vai começar a chegar. São misturas, né? São misturas e você também vai começar a não querer mais essas coisas. Eu sou doido para fazer essas coisas, mas o problema é encontrar tempo, né? Nessa rotina louca, né? E de fazer. Eu queria fazer o meu desinfetante, o meu produto de limpeza em casa. Mas é muito simples, sabe? Agora na pandemia, por exemplo, que eu limpei o chão, que eu fiz várias coisas, um balde com 8 copos de água e 4 gotas de Purify... Viu só? É fácil. Resolveu. Então você vai ter um vidrinho aqui, põe a água, limpou todo o chão. E assim, é engraçado como fica muito um astral, sabe? Sim. Porque tem melaleuca, que é para boundaries energéticos. Então, 4 gotas para limpar uma casa num balde. Nossa. Primeiro, a pessoa que está limpando não está sendo, como fala, afetada porque não tem tóxicos. Segundo, o astral da casa fica muito legal, porque tem eucalipto, tem lemon, tem várias coisas. Uma coisa importante que a gente não falou também é da parte que a gente precisa sempre ficar atento, que os cítricos mancham. Como a gente está num país tropical, isso é uma coisa muito legal de falar. Então, todos os cítricos mancham. Você falou uma vez, né? Tudo começou com o Elevation, que você indicou pro Alê pra gente ir num show. Que óleo. Né? E assim, mas só cuidado com o sol, né? Porque ele pode manchar sua pele. Mas Sim. o Elevation, você fala com o seu olho brilha quando você fala do Elevation. É um óleo muito especial. Eu tô tratando uma pessoa muito especial no momento com Elevation. E eu perguntei, o que você tá sentindo? E essa pessoa me falou assim, clareza. Eu fiquei pensando assim, clareza? Não é para todo mundo clareza, né? Não. Então, você saber que tem um negocinho que você vai usar, que ele pode te ajudar a ter clareza, não é demais? É incrível. É praticamente tem um outro óleo detox, né?
É incrível. É um óleo bem... Elevation é um óleo especial, olha o nome, né? E do que ele é feito? Ai, eu preciso colar, posso? Pode. Então vamos olhar, porque eu não sei de cor. Os blends, eu não sei todos de cor. Eu acho bom a gente ter um livro para Bom, colar, todo né? dia eu consulto esse livro, porque... Ele é demais, né? É demais. Ele é demais mesmo. Ele é muito legal. Os blends são uma mistura de muitas coisas. Que eles estudaram, o médico da Doterra é um dos fundadores, chama Dr. Hill. Olha que legal. Elevation é um óleo para elevar o humor e a mente. Ele é usado para energizar e refrescar. Ele é para estresse e ansiedade. Ele é para depressão e transtornos do humor. Ele é para luto e pesar. Uau. Sair de uma tristeza, né? Ele é um estimulante e edificante. E ele também é para a imunidade. Olha que legal, isso para a imunidade eu não sabia. Que maravilha. Ele tem lavandim, lavanda, ele tem sândalo. Ele tem sândalo havaiana, por isso que eu sou louca por esse óleo. Ele tem tangerina, ele tem melissa, que a gente também não tem no Brasil. E ele tem ylang-ylang. Olha só. Só podia, né? E ele tem um outro que chama Eleme. Para guardar no cofre, o Elevation, né? Elevation é um óleo... Olha que legal, ele é feliz, ele é cítrico e ele é doce. Ele tem a tangerina, por isso que eu falei do cítrico. Tá. Né? É engraçado também que os óleos têm uma coisa muito bacana de ancestralidade, eu sinto, assim, de te linkar e de te limpar também. E tem bem a ver com essas crenças limitantes, né? E tem a ver com fitoterapia, que no passado era muito usado as garrafadas, os garrafões, e as misturas, né, com bebida alcoólica e os óleos essenciais. Sabe o que eu sinto também? Eu sinto que aqui no Ocidente as pessoas vieram e tiraram... Não sei, eu me sinto como se eu estivesse numa tribo e eu estivesse cuidando e curando as pessoas, sabe? E parece que alguém me chamou para a cidade, mas que me conectou com essa energia, sabe? E é uma coisa nova para mim. Isso, eu tava entendendo que eu tava fazendo isso na minha casa, com as minhas filhas, mas eu não tinha entendido que eu podia fazer isso. Eu não tinha entendido, sabe? Eu não sou médica, eu não me atraí por isso. Então, eu tô estudando muito e eu tenho essa coisa também. Então, eu fui na Ayurveda, eu queria estudar. Eu fui aqui, eu queria estudar. Eu fui ser vegana, mas aí me pesou os grãos, então fui estudar. Então, eu vou indo um pouco... Essa coisa do bem-estar, sabe? Eu acho que ela não é uma coisa só que traz esse bem-estar. Incrível. Quando você falou da alegria, não adianta nada também. Ficar rígida, ficar cheia de regras e não dar um sorriso e não dar um, né? Claro. Então, eu acho que tem bastante a ver com isso. Agora, quando eu cheguei aqui, você estava falando e eu fiquei pensando, tudo começa com amor. Tudo. Amor, intenção, né? Amor, intenção, com amor. Você vai cozinhar, cozinhar é uma forma de amar. Sim. E eu aprendi muito, né? Aliás, no Reiki, na medicina ayurvédica, que se eu quero passar tudo isso para a pessoa que vai comer minha comida, eu preciso trabalhar o meu amor, eu preciso trabalhar a minha doação e tenho feito vários exercícios no meu dia a dia para tudo isso acontecer, né? Porque eu tenho que estar limpo para eu conseguir passar tudo isso, né? Para a comida. Imagina uma cozinheira emburrada na cozinha, assim, brava, nervosa, irritada. O que sai? Pois é. Não sai. Sabe aquela coisa de fazer uma massa e não dá certo? É isso. Incrível. Não é? Bom, Milene, nosso papo é maravilhoso. Acho que você fez um panorama geral sobre o assunto, né? Tinha mais coisa para falar, não? Tem mais coisa, mas assim, mas vai complementando ao mesmo tempo. Na verdade, aqui a ideia é plantar essa sementinha do óleo essencial. Você não precisa usar na culinária, mas você também pode usar na culinária, e eu tenho estudado bastante isso com sua ajuda. Melhorar a cada instante a qualidade de vida das pessoas, né? Através da alimentação, que é o forte, minha especialidade. Né? E obrigado por conhecer você. Eu quero te agradecer por me dar essa abertura, te agradecer por ser aberto e querer saber disso, te agradecer por abrir esse canal com as pessoas. Eu acho que a gente pode pingar uma gotinha e abrir muitos caminhos para muita gente. Que maravilha. Obrigado pela sua presença. Obrigada eu. Obrigado a vocês. Obrigado e até o próximo podcast do chefe Renato Calef. Gratidão.